Pessoal, bem-vindos à parte 4 final da nossa pequena aplicação em Excel. Retornando ao nosso projeto, nós vamos fazer uma alteração bem significativa no nosso código. Aqui, como vocês podem observar, eu criei uma fórmula de subtotal. Essa fórmula de subtotal é para facilitar com relação às nossas filtragens. Por exemplo, se eu for filtrar somente abacaxi, automaticamente tudo que for abacaxi que tiver na nossa base de dados, sairá aqui o subtotal. Aqui total, pode ver que esse é um campo volátil, ele altera à medida que filtramos os nossos produtos. É muito simples, apenas coloque igual a subtotal, abra parênteses, coloque número 9, ponto, vírgula, F, 2 ponto F, ou seja, referente à coluna F. Bem, feito isso também aqui, eu nomeei, o nosso botão para exportar dados. Voltando aqui à nossa planilha registro, nós vamos tornar a exportação quase automática. Então, para isso, nós vamos aqui entrar na nossa codificação e vamos fazer o seguinte. Aqui na nossa no registro, vamos declarar uma variável. Variáveis se declara com a expressão DIN. Então, DIN registros as long. Agora, antes de continuarmos com o código, variável basicamente é um espaço da memória que nós utilizamos para armazenar temporariamente um valor que pode ser alterado durante a execução da nossa macro. E deve possuir um nome. Por exemplo, nós estamos criando a variável registro. Ela vai ser reservada, guardada um pedaço na memória e vai armazenar um determinado valor. Então, dando continuidade, aqui após Active Cell Range Number Format, faça o seguinte. Escreva a nossa variável registros igual a Active Cell .rom menos 1. Por quê? Após nós inserirmos os dados, nós vamos terminar nessa nossa linha calculada que é o total. Desta forma, nós vamos definir como variável registro o número da linha ativa através de ActiveCell.rom. Por exemplo, a célula ativa nossa, se for, por exemplo, a 15, o valor da variável será 14, que seria 15 menos 1, porque, por exemplo, aqui ele não vai contar as nossas legendas. Por exemplo, aqui no caso é 6, 6 menos 1, 5. Então aqui tem 5 registros. É isso
o que a nossa variável aqui vai nos informar. Então, nós poderemos fazer o seguinte: se os registros if, a variável registros, ela for, por exemplo, maior ou igual, no nosso caso aqui vamos colocar 5, então nós vamos fazer aqui uma mensagem if mcgbox vamos escrever a, abra também aspas, coloque um símbolo de concatenação, registros, escreva registros, a x registros, né? Isso que vai aparecer, concatene novamente e vamos colocar outra informação, registros na lista. Ou seja, ele vai nos informar que há 5 ou mais registros na lista. Ponto. Deseja exportá-los? Ponto de interrogação. Exportá-los? Agora sim nós temos que fechar aqui a nossa string, o nosso texto, com aspas. Vírgula. Agora aqui um VB yes ou no. Ou seja, deseja exportá-lo sim ou não. Mais VB question. Ele vai aparecer uma ponto de interrogação, vírgula, exportação de dados. Exportação de dados. Feche e feche parênteses. Se for igual a VB yes, então vamos fazer o seguinte: run, vamos chamar a nossa exportar dados. Correto? Como é o nome que nós temos? Exportar dados. Exportar dados. Ok. And if aqui nós temos dois ifs, então falta mais um and if. Vamos verificar, né? Vamos salvar aqui, vamos verificar se está correto. Aqui nós temos 5, vamos cadastrar aqui mais um produto. Por exemplo, uva. Quantidade de uvas, 100 uvas, valor R$3,50 e não vamos dar nenhum desconto. Cadastrar. Tal. Que interessante. Ele verificou que existe mais de 5 registros. Este é o 6º registro. Ele diz: há 6 registros na lista. Deseja exportá-los?
Se colocarmos sim, deverá rodar a nossa macro. Não, nós saímos. Vamos ver aqui se está funcionando. Sim, os dados foram exportados com sucesso. Dados cadastrados com sucesso. Então, nós vamos entrar lá na nossa... Bem, aqui estão os dados que foram exportados. Agora aqui, vamos fechar. Aqui, vamos voltar aqui na nossa exportar dados. Tem uma coisa interessante aqui que nós devemos fazer para melhorar aqui o nosso projeto. Aqui na subexportar dados, em Active Workbook Close, vocês observaram que toda vez ele pede para salvar. Então, para que nós não tenhamos mais essa informação, é só colocar true. True, pronto. Ele já não vai mais dar aquelas informações. Deseja salvar, ele já vai salvar automaticamente. Então, aqui a gente pode colocar mais um produto, laranja. Quantidade 20. Preço 3. Desconto 3%. Cadastrar. Dados cadastrados com sucesso. Correto? Aqui então, quando atingir... Copiar aqui mais de 6 informações, né? Vou colocar aqui uva, quantidade 23, valor 4, desconto 7. Cadastrarmos, pronto, ele vai informar que existem 10 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desejas exportá-los? Sim. Os dados foram exportados com sucesso. E dados cadastrados com sucesso. Pronto, nós exportamos todas aquelas informações para a nossa base de dados. Correto? Então, amigos, esses foram alguns elementos básicos que podem ser importantes no seu dia a dia, se assim houver uma necessidade de algo similar. Vocês podem ter observado, é uma planilha bem simples, com alguns códigos bem simples também. E esperamos agora, futuramente, desenvolvermos mais projetos para aprimorarmos os nossos conceitos de Visual Basic. Então, amigos, até os próximos projetos.